Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias, como ouviremos hoje com um grande amigo, eterno subcomandante do Corpo de Bombeiros. Mas antes de a gente começar esse bate-papo, eu quero lembrar você, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast, dê o like, ative o sininho, acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Eu diria com muita alegria, eu diria com efusiva alegria, receber o nosso querido amigo, Coronel Roberto Rense Cunha, tá certo? Perfeito. Renzão, olha, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de participar aqui do nosso podcast. Era muito esperado, né? A gente conversou muitas vezes da sua vinda aqui. Graças a Deus agora deu certo. Seja muito bem-vindo. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, né? É sempre muito bom a gente relembrar algumas histórias, rever amigos. Eu tenho normalmente assistido os episódios e me divirto bastante, né? lembrando de algumas histórias que aqui são contadas, né? Por pessoas sensacionais, né? Os veteraníssimos principalmente, pessoas que ajudaram a edificar essa instituição, né? E até mesmo ontem eu assisti o episódio com o comandante Cola, né? Foi ontem ao ar, é verdade. Eu tive o prazer de trabalhar tanto no CBM quanto comandando o CBM, ele subcomandante, e depois ele como comandante, né? E eu como subcomandante. Grande figura, amigão. E estamos aí. Vamos lá, agora é hora de ouvir as suas histórias, Renzão. Tem bastante. Eu sei. Vamos começar assim. A gente sempre começa do mesmo jeito, você sabe, você acompanha o nosso podcast. Aquela pergunta que a gente faz: o que fez o Robertinho querer ser policial e militar? Bom, eu sei um pouco da sua história, mas eu quero que você conte lá do início. Para começar, se acertou o apelido, era Robertinho. Né? Apesar desse tamanho, né? Não, era magrelinho, cabeludinho, né? E eu queria ser engenheiro agrônomo, né? Aí fiz o cursinho do Anglo-Latino e prestei e passei em engenharia agronômica, né? na Unesp. A Unesp. Ia estudar em Botucatu. Muito bem. Tinha lá 17 anos e meio, mais ou menos, né? E tinha que me alistar. Fui aqui no Hospital do Cambuci, né? Na rua Aricajado? Isso. E naquela época, o pessoal, os NB, né? Núcleo Base, que recebia o pessoal, os jovens, né? Eles judiavam bastante mesmo. Aí depois de muito ralo e muitas filas, né? O Sargento Mostarda, na época. Nome de personagem de figura de quadrinho. Um cara quadrado, né? Com aquela educação. Tem algum voluntário nessa fila? Aí 2 caras ergueram a mão, eu e um outro rapaz. Aí ele mandou sair da fila, né? Não entendi direito. E tirou e colocou o primeiro e o segundo para fazer o alistamento, né? Aí foi a sequência, exame médico, toda aquela praxe, né? E me vi no Exército como voluntário. E me deram lá uma papelada, falou: olha, você está matriculado em alguma universidade? Eu falei: estou. Eu vou cursar agronomia. Muito bem, então você vai prestar exame para o CPOR de São Paulo. Eu já tinha ouvido falar, né? Eu falei: legal, vamos lá, né? Acabado de fazer cursinho, passei com facilidade na prova, né? E fui. Lá foi Robertinho. Para o Solar dos Andradas. O Solar dos Andradas. E passei lá 1 ano, né? Na verdade 6 meses, porque era o meio período, né? Que eles concediam para o jovem poder estudar. E tomei bastante ralo lá também, né? Que ano foi isso? Isso foi em 81. 81. Eu cursei o CPOR em 81 e tinha a intenção, isso é interessante, eu tinha a intenção em dar seguimento à carreira no CPOR, no Exército Brasileiro, fazendo o estágio, né, estágio de serviço. Na época, acho que 7 anos, se não me falha a memória. E eu tinha um bom relacionamento lá com um tenente-coronel, ele me incentivava de intendência. Tinham 30 vagas para intendência.
E ele falou, pô, venha para a intendência, que a chance de você conseguir o estágio é muito grande, porque são Tem muita poucos, demanda, os oficiais são de intendência. poucos e toda a unidade precisa. E aí fiz isso, né? Fiz o curso de intendência, queria fazer cavalaria, mas não, com esse conselho aí eu falei, não, vou para a intendência. Aí terminei o curso. Foi quando eu conheci a academia, porque usávamos o stand de tiro, enfim, né? Cavalaria, o pessoal ia para lá também. Ia pra lá também. E conheci alguns alunos oficiais, né? Que conversando, eles falaram, aqui é assim, 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 assim. Terminou o curso, eu falei, vou prestar para o Barro Branco, né? Estava afiado, passei tranquilo. E dei início na carreira. 82 já estava na academia. 82 eu fui o bicho lá. Voltou a ser bicho, né? Aí começa outro grande problema, né? Eu tinha sido declarado já aspirante oficial, né? Pelo Exército. E quando você chega num ambiente novo, né? Você volta a ser aluno, né? Ambos tivemos essa experiência. Você é R2, isso aí. Também é uma coisa. E o pessoal judiava, hein? Ô, R2 maldito, e paga aí. Mas eu era o primeiro a pagar sempre, né? E aí, passei lá os 3 anos, né? Sensacionais, né? Um ambiente maravilhoso. Você veio direto do bombeiro ou não? Você teve não. Fui pro policiamento no interior. Voltei para São Paulo no policiamento de trânsito. Trabalhei um bom tempo no policiamento de trânsito e vim para o bombeiro no apagar das luzes, né? Porque naquela época o segundo tenente só prestava o CBO. Não poderia ser, na sua época não podia ser primeiro. Não podia ser primeiro. Então, em 88 eu prestei o CBO. Você se formou em 84, 4 anos depois você prestou o CBO. Graças ao meu então comandante, né, que brigou junto lá, DP, e conseguiram lá me liberar para fazer o exame, né? E aí fiz Então você foi um tenente do apito e da bissaca. É isso aí. A coisa foi apertada. Aí fiz o CBO, né? Curso gostoso, aquilo maravilhoso. Maravilhoso. Né? E a minha turma era grande, né? Eram 2 pelotões. Eu acho que, se não me engano, 60 alunos. 60 alunos aqui quando o CEIB era no CBM. Era aqui no CBM. O segundo andar do CBM, né? O alojamento era a masmorra? A masmorra. Você deve ter convivemos lá. Então você conhece bem. E era uma masmorra mesmo, né? Porque tinha uma cadeia ali. Esses tenentes estão fazendo o CBO hoje lá na Escola Superior de Bombeiros, não tem a menor ideia do que é. Não faz ideia. E aquilo, uma turma enorme, né? Naqueles alojamentos. Tem coisa que não dá para contar. Né? Mas daqui a pouco você conta. O couro comia, né? E aí, bombeiro, formando, fui para o 8º GB. Fui para o 8º GB, né? Isso aí nós já estamos em 89. Final de 89. Final de 89. Aí me apresentei no 8º GB e me puseram para fazer vistoria técnica, né? Naquela época, os projetos de bolinha, tinha muito pouco projeto grande, né? E fazia vistoria. Passei uns 6 meses... O então Major Godoy, né, grande comandante que eu tive, inclusive, o pai da Cíntia, um grande comandante, ele me mandou para Mauá. Aí que eu te conheci. Quando eu conheci o então Tenente Renz, era o comandante do PB Mauá. Então. Do lado da concessionária da Fiat. Isso, e em frente tinha um campo de futebol, né, do Grêmio Mauaense. É isso aí. E lá fui eu para Mauá, né? Hoje conhecido como Mauaquistão, né? E tem motivo. E passei lá todo o período de tenente, praticamente, e um bom período de capitão, né? Fui promovido a capitão em 96. E ainda... porque lá se tornou sub-GB, né? Nessa época já era. Já era, né? Na verdade, já era, mas tinha um posto só, né? Uhum. Tinha um efetivo gigantesco, né? Eu lembro dessa época, da época do CBO em si, né? A rendição da parada aqui na Praça da Sé era uma coisa absurda. 60 cara. Parava o trânsito. Você lembra? Boa.
E pena que o pessoal marchando de tênis, de bota esfrangaiada, que não tinha, né? Eu fiz CBO sem capacete, tinha que emprestar. Capa de chuva amarela. Capa de chuva, PA 54, pressão de demanda. Demanda aí, tinha uma, duas na pouquíssimas, como disse o Cola, né? Então, o início foi esse aí. Mauá, fiquei lá até capitão, né, inclusive, e posteriormente eu fui transferido para a DAT. Desse período seu, tenente capitão, eu sei que aconteceram muitas coisas. Conta pra gente um fato marcante em termos operacionais lá da região. Eu vou citar dois, né? Acho que a ocorrência mais triste que eu participei, né? Foi o incêndio da Nestlé. Acho que em 2001, por aí. 2001. Em que nós perdemos dois companheiros, o Tenente Teixeira e o Sargento Alail, né? Eles eram comandante de prontidão, comandante do socorro e o oficial de área. E eles, infelizmente, durante o atendimento, eles vieram a falecer, né? Isso aí foi terrível, uma ocorrência gigantesca, eu me recordo bem, né? Mobilizou praticamente todos os efetivos da região metropolitana aqui, a grande quantidade foi para lá, né? Tem um detalhe triste, além de toda a tristeza, tem mais um detalhe triste nessa história toda trágica, que faltava poucos dias para a aposentadoria do Alail. Né? Do Alail. O Alail até conversando posteriormente com o Alboredo, diz que antes dele, a caminho da ocorrência, chegando na ocorrência, ele disse, né? Chegou a dizer: esse é meu último regaço, né? Se referindo ao incêndio em si, né? E o Teixeira era meu parceiro de truco, pô. Então foi realmente uma grande tristeza, né? Cumprir o seu juramento, né, Renzi? Puxa vida. Triste, né? E outras ocorrências que marcaram também, né? Uma que eu recordo, que eu imaginei que fosse desencarnar, cara. Um vazamento de gás na Ultragás, em Mauá. O Coronel Edson deve lembrar dessa aí, que ele estava lá. Gigantesco vazamento, né? E uma nuvem branca de gás. Falei, é hoje, né? Só esperando as condições ideais para explodir, né? E eu lembro que nós conseguimos fazer o estancamento graças a um amigo do PAN, que lá estava, né? O Oswaldo. Ele trabalhava na refinaria de Capuava, né? E o PAN foi acionado, o plano de auxílio mútuo, né? E o Oswaldo foi lá também, desesperado, né? Porque aí ele me cutucou e falou: Renzi, o que você acha de usar o kit cloro 3 aí? Que eram duas borrachas grandes com corrente, parafuso macaco, né? E usamos aquilo lá, conseguimos estancar. Era um furo? A válvula do registro rompeu e ficou mais de 1 polegada lá vazando, né? Com altíssima pressão. Então a refinaria desligou o fornecimento, mas o residual, a pressão residual... Absurdo. Parou o trem, pra você ter muito perigoso, né? Esse é o tipo daquela ocorrência que você bem falou, achei que foi desencarnar, que a gente tem certeza que a gente bate na trave quando olha para trás, né? Eu lembro, Coronel Edson lá, e difícil, hein? Mas... O 8º GB, né? Que a sua figura, ela é muito associada ao 8º GB por razões óbvias, né? Pelo tempo que você ficou lá. E o 8º GB é uma unidade que até hoje, né? Que lá pega todo o nosso ABC lá, que ABC, ME, eu nem sei todas as letras, porque vai, até como você brinca, né? Vai até... Como é que você fala? É o Rio Grande das Trevas. Rio Grande das Trevas, é isso que eu queria lembrar. Você fala isso porque a névoa lá da Serra do Mar tá do lado todo dia, né? E quem operou ali, né? Quem trabalhou ali, eu recordo de várias passagens, né? Críticas, bem críticas. O 8º GB tem tudo, ele tem um parque industrial, ele tem mananciais, né? Ele tem mata. É sui generis o 8º GB. Por isso que eu aprendi muito no 8º GB, primeiro com os antigos, né?
Puxa, pessoas maravilhosas. Já entrevistamos algumas e outras a gente só fala porque já está lá no. O 8º GB céu, ele tinha uma terceira sessão fantástica. Produzia o B3, material técnico, um negócio fantástico. material técnico. Eu lembro do. Eu lia muito, eu seguia aquele manual. Manual do Comandante de Socorro. Aquilo era maravilhoso. Pops. Naquela época. Aquela coisa que o Gil fazia, que o Coronel Gil, Coronel Negrisolo. O né? Celestino, um cara Celestino, muito né? falado aqui. Então, aquilo. Caribé. Você chegou a pegar ele lá? Não, não peguei. Eu cheguei um pouco depois. E pessoas fantásticas, né? Fantásticas. E equipamentos importados, plataformas, viaturas químicas. Era uma coisa absurda. Mas também colaboravam muito também, por se tratar de uma região fortemente industrializada, havia recursos, né, Renzo? Isso também ajudava pra Naquela época bastante, né? Naquela época bastante. E você teve aí, na sequência, planos de auxílio mútuo, você teve uma comunidade sempre voltada para o bombeiro, né? As prefeituras, tanto de São Bernardo, de Santo André, e eles apoiavam, né? E depois nós tivemos uma outra fase dessas daí, que foi praticamente na época que eu cheguei lá, né? Em que o Valdeir ele conseguiu muitos recursos lá também. Eu lembro. Também é uma figura muito ligada ao Guindaste, ninguém tinha, o 8º GI tinha o próprio. Jamantas, autobomba de tudo quanto é tipo. E novos, né? Então era fantástico. Eu me lembro também, até hoje, né? As instalações do 8º GB realmente eram instalações diferenciadas também. Sim. Era muito legal, muito legal. Aprendi muito, né? Principalmente com o pessoal que passou antes, né? Eu, como tenente, aquilo foi uma escola sensacional, né? Aliás, por falar em tenente, né? Já vamos falar do tenente do capitão numa coisa peculiar. Vamos falar do tenente do capitão Renzi, instrutor do CBO. Que é quase uma lenda, né, Martinho? Ele deu aula pra você? Não chegou a dar aula. Você não sabe o que você perdeu. Não tive esse privilégio. Sempre muito ligado à questão do salvamento terrestre, né? Conta um pouco dessas coisas. Uma história legal. Eu estava tenente, né, em Mauá, e até vocês comentaram isso no podcast do Cola, né? Chegou um equipamento que ninguém sabia, né? E eu era muito curioso, eu gostava, né, de lidar com as novidades. Então veio bomba flutuante, localizadores de soterrados. O geolocalizador. Pô, instrumento bom até hoje. Pô. Então, as ferramentas Lucas, né, à época. E eu estudei bastante. Eu pegava a LKS 35C, eu lia o manual, pesquisava. Então eu conhecia a capacidade, né, LSP 44. Eu até hoje a gente não esquece essas coisas. Né? Não esquece. LS 200, 300 para corte, pô, e a gente estudava muito isso aí, né? E uma particularidade legal, Mauá recebeu um localizador desses alemão, né? E eu falei, olha, isso aqui deve ser útil para uma opção de coisa, principalmente num lugar onde tem muito deslizamento de terra, que é Mauá, né? Era, principalmente antigamente, terrível. Tinha muito. Eu falei, eu preciso achar um jeito de empregar esse equipamento. Aí fui no manual, li. Esse acho que veio traduzido, inclusive, né? Então tinha lá os geofones e tal, e fuçando, tal. Falei, eu vou usar isso aqui, né? Na instrução da tropa, né? E nessa época eu já tinha feito o curso de salvamento terrestre no primeiro GBS, com Amaral, Wilke. Só fera. E o Brasa, né? O Brasil. Cardozinho. Pô, sensacional. Até o Eduardinho dava aula lá, né? É verdade. Ele deu aula para mim. E o Brasil, nesse curso, ele deu aula de galeria. Então nós fizemos a prática, e aquele jeitão dele, né? E rezava a lenda que o Brasil, ele enterrou o Chico Pinga
com um caixote na cabeça e... Finado Chico Pinga. Isso, finado Chico Pinga. Grande, cara. Colega de turma. Grande, cara. E ele enterrou o Chico Pinga, pôs uma caixa de papelão na cabeça dele e enterrou lá. E dizem que ele esqueceu onde tinha enterrado. E o Chico Pinga ficou lá perdido. Eu não sei. Isso no curso. Eu não sei até onde vai a veracidade, né? Mas foi o que me guiou por algum tempo, né? Eu liguei uma coisa com a outra, fiz uma reflexão e tive uma epifania. Meu Deus. Tive uma epifania e eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. Aí eu pedi para o auxiliar, o José Newton, que eu acho que é a pessoa mais antiga que trabalha no Corpo de Bombeiros. Ele é auxiliar lá de Mauá, né? Até se o dia que ele for ouvir aí, manda um abração para ele. Eu falei, José Newton, eu preciso de um caixão. Caixão de defunto. Caixão de defunto. Ele falou, foi atrás e trouxe. Um caixãozinho básico, sabe? Fraquinho. Tinha até travesseirinho e redinha dentro, né? E o tenente que tinha tido a epifania falou, ó, bom, eu vou me enterrar e vou pôr os caras para me procurarem. Um cilindrinho de ar. Cilindro de ar. Tinha um pouco de segurança, né? No começo. Depois evoluiu. Desculpa. Cavaram um buracão, né? Eu, que não era bobo nem nada, eu falei pro Praça, dá uma reforçada. Nesse caixão aqui. E ele reforçou, né? E eu falei, ficou bom, né? Aí tome. Era um curso de terrestre. Lá, local, né? Que era feito no 8º GB. Eu falei, vamos testar. Já tinha dado a aula de uso do geolocalizador. Geolocalizador. E tinha uma equipe fantástica, né? Sargento Zé Roberto, Zago, o Robertson, que trabalhou no 1º GBS, e praças também, né? E assessoravam, né? E cavaram o buraco, lá vai o Tenente Renzi para o buraco, né? Bastante terra. E é uma sensação horrorosa, né? Você fazia um sonzinho ali, bater para o pessoal... Eu ouvia tudo, né? Eu raspava, para você ter uma ideia, raspava a unha, o cara ouvia o som e definia, ó, ele tá raspando a unha. Fantástico. E localizava. Localizava, né? Bagunçava o terreno. É que quando você pediu para se enterrar no caixão, evidentemente os alunos não viram onde você estava. Não. Tinha lá o terreno, era tinha uma que usar simulação. O salvamento saía de outro ponto, ninguém sabia de nada. E eram vários buracos que eram tapados, né? E aí eles chegavam e montavam uma malha para trabalhar com os localizadores, né? E aí eu ia emitindo sons, né? A hora que esquentava muito dentro da caixa, né? Eu abria o cilindro, tal, dava uma ventilada. E fiquei, acho que uns 45 minutos até achar. Aí cavaram e tiraram. Eu falei, boa, deu certo, né? Quem é o próximo? Aí que começou o problema. Aí começou. Aí, Martinho, começou o problema. Quem é o próximo no caixão enterrado? Eu lembro que foi tão interessante, como era um curso de terrestre, o curso do 8º GB era muito duro, né? Muito duro. E tudo tinha seu motivo. Então tinha, como no mergulho, que é um curso muito difícil. E tem que ser, né, Pedro? Tem que ser, porque você está qualificando... trabalhar numa condição, né? Muito adversa, né, Renzo? Então, como nós tínhamos uma gama de ocorrências graves muito grande no 8º GB, como pedra lisa, dezenas de pessoas morreram na pedra lisa, caindo de uma altura de 70 e poucos metros. Isso lá a partir de Paranapiacaba, né? Estamos falando disso, né? Entre Cubatão e Paranapiacaba. Então, uma coisa absurda. E quantas vezes aquelas guarnições de salvamento especializadas, caras resilientes, caras com uma garra incrível, quantas vezes eles não desceram e trouxeram corpos
e até vítimas com vida ainda. Eu tive... Muitas vezes. Eu tive... E lembrando, né, Renzi, nem sempre, emprego de aeronave, as condições climáticas lá são muito esquece. diversas. É na mão mesmo, né? Vez ou outra dá para usar aeronave, mas muitas vezes é na mão, né? Desceu, amigo, era maca e ou subir ou descer a serra, né? Dependendo das condições. E foram dezenas e dezenas de atendimentos. Então, outra epifania. Eu falei, pô, como é que eu vou simular uma vítima para treinar o aluno do curso de salvamento do 8º GB? Então, quando eu formava o curso, o efetivo, nós distribuíamos noivas, né, que era um tronco de eucalipto com 90 quilos, com 6 alças de mangueira. E eles faziam a descida da serra até Cubatão, com o sargento, com o finado sargento Picon correndo. E lá embaixo, no poço das moças, né, eles pegavam as noivas e subiam 12 quilômetros carregando a noiva. E a regra era clara. Tem que chegar lá em cima. Largou, tá desligado. Meu. Mas fala a verdade, isso aí é cara ruim desses cursos aí? Lógico que não. Lógico que não. Então era o carrosselzinho lá, né? Tinha o soterramento, tinha as noivas, né? Que era a Serra do Mar, e tinha uma sobrevivênciazinha, né, ali. A gente geralmente fazia como é que chama ali? A Ilha do Mar Virado, né? Ilha do Mar Virado. Você deve conhecer. Conheço. E nessa época aí o Vascão era o comandante lá, e depois foi revezando, né? E Carvalhão, finado Carvalhão. Estamos falando só de Carvalhão. Então esse curso do 8º GB era um curso que realmente... Carvalhão comandou Mauá também, comandou, né? junto comigo lá. Eu me lembro. Foi aí que surgiu o termo Mauaquistão, né? Porque uma tarde chega uma comissão do Exército, acho que uns 16 oficiais, né? O menor cargo lá era major, coronéis, né? E foi um general de brigada, né? Com o intuito de treinar em Mauá para a Rio, como é que é? Rio 92. Rio 92, a Convenção do Clima. E eles foram treinar lá. Eu desocupei um quartel para alojar o general. Aí deram o QTA no último instante lá, não sei porquê, né? Aí ficou com fome de Mauaquistão. Mauaquistão, porque diziam que o Bin Laden estava escondido lá, né? Ô, Renzão, nessa história toda aí, nós fomos seu tenente, capitão, mas você foi oficial superior no 8º também, não foi? Não, eu fui promovido, né? Na DAT, né? Ah, justo. Mas de Mauá de 8º GB foram quantos anos? Acho que uns 10, né? 10 anos. Né? Por aí. Aí vim para a DAT, né? O coronel Jair gentilmente me convidou. Que foi do 8º. Foi do 8º. Na época o coronel Figueira, o coronel Edson era o CBM, né? E o coronel Figueira era meu comandante, né? Como tenente-coronel. Acho que é isso. E aí vem pra DAT, né? Eu lembro bem dessa época, começo dos anos 2000, né? 2001, 2002, essa época. 2003, por aí. aí. Aí puxei uns 4 anos e meio de cadeia na DAT, né? Ali é bravo. É bravo, né? Puta, gente que é operacional pega um negócio desse aí. Mas evoluiu muito, né? Hoje, praticamente as coisas todas online. Posso dizer que essa área a gente cresceu, graças a Deus, a gente cresceu muito. Cresceu bastante, né? Aí fiquei um período na DAT, depois eu fui para manutenção, um lugar maravilhoso de trabalhar, mas muito difícil, né? Muito difícil. Você tem que correr atrás ali para fazer a coisa funcionar. Eu acho a nossa manutenção ela funciona primeiro por causa das pessoas. Das pessoas. Porque ali tem um time que... Eu tinha uma equipe lá, Clemente, Barbieri. Velho, Barbie, abraço, Barbie. Outro cara que a gente precisa trazer aqui, viu? O Giurni. Com certeza. Giurni no pátio. Giurni, hoje coronel da ativo. Né? O Duvernay no pátio também. Fioroni.
Fioroni já entrevistamos aqui, Sargento Fioroni, um cara... Time fantástico. Então a coisa andava, né? Lago. Então era uma... Não, e aquele pessoal da mecânica, aquele pessoal de tornearia, uma equipe de praça técnica que é difícil encontrar em qualquer lugar. Né? Muito... Cara, o que não tinha, os caras fabricavam. Habilidosos, né? Uma coisa fantástica. E manter essa frota, né, as viaturas e os equipamentos do bombeiro que são complexos, né, que são diversos, né, realmente é coisa para bravos. É bem difícil ali, mas passei lá um período e fui fazer o CSP já na Bacia das Almas, né, porque não teria outra chance, né, e passei lá um período agradabilíssimo, né? Rever amigos, era integrado com o pessoal da Polícia Civil, então um aprendizado fantástico, né? Um belo curso, eu diria, né? Assim como o CAO, né? Mas o CSP eu aproveitei bastante. Que ano foi isso do seu CSP, Riz? Foi em 2010. 2010. 2010 eu lembro bem, eu era capitão, né? Aliás, 2010, Renzi, foi quando você estava aqui, foi pro CSP, foi quando eu fui transferido aqui pro complexo. Né? Que foi uma fase que nós somos vizinhos, né? Isso. Isso a gente não conta, né? Não. A gente relembra alguns episódios que nem novela reprisada, né? É verdade. Os costumes. Mas nós somos vizinhos, né? Nós somos um tempo aí vizinho aí. É época que a gente ia muito no Salve Jorge. Né? Isso. Eu puxei 2 anos e meio de laranjeira. Alguns problemas. Mesma coisa. Mas está tudo certo. Então, e CSP, terminado o CSP, o comandante me designou para DFP. Então eu fiquei um período no DFP, outro lugar sensível. Hein? Cadeira elétrica também. E o Navarrão falou, português, CSP aí. Eu já sabia, né, que ele ia me mandar para o 8º, porque... Né, aí fiquei um período no DFP e eu acho que a pior marca que eu deixei lá, né, eu diria pior, né, veio a fiscalização da fazenda, né, do estado, e 2 senhoras, né, e sempre muito rígidas, corretas, né, e a gente já deixava tudo preparadinho e tal, e uma delas falou, escuta, onde eu posso comer alguma coisa por aqui? E a recepcionista, ela falou, tem uma cantina na segunda sobreloja. Lembro muito disso. Partiu meu coração. Não passou acho, 15 dias, 20 dias, um ofício direcionado ao dirigente, né? O nome, CPF, tudo que tinha direito. O senhor tem 30 dias para encerrar as atividades da cantina. Tá até hoje. Encerrado. E para falar pro Milton, né, que era o mas cortou o coração, rapaz. Ele ficou chateado comigo, mas eu não tive culpa, né? Eu tive que tomar a providência. A gente só fez alguma coisa para amenizar isso depois que a gente montou o Bomba Café uma vez. Você tá contando uma história que eu chuto 2010, 10, 11, né? 2010 eu tava no... Nosso Bomba Café não tem 3 anos ainda. 2010, 2011. E ficou marcado, né? Mas não teve jeito. Não teve jeito. Os ossos do ofício, né? Você foi promovido a Coronel que ano, Renzo? Aí o Navarrão me salvou, né? Falou, vai comandar o 8º. Melhor coisa. Puta, que maravilha. Falou, esse é presente, comandante, né? Isso é presente. Ô, Renzão, vou dar uma pausa pra você respirar aí, ó. Vou te oferecer aqui o cafezinho do nosso Bomba Café. Açúcar ou adoçante? Adoçante, né? Adoçante. Diabetes, Vamos lá. Deixa, daqui a pouquinho eu tomo. E aí fui pro 8º GB, legal, né? Como comandante. E vale ressaltar, né? Nesse período aí, uma ocorrência que se destacou, né? Eu atendi muita ocorrência. Você foi operacional há muitos anos, né? Eu, como tenente-coronel, eu adorava ir para ocorrência como coronel, enfim. Mas essa marcou. Eu estava voltando para casa, né? Teve uma reunião, acho que aqui.
Aí eu passei no quartel e do quartel estava indo para casa. Eu moro em São Bernardo, né? E no deslocamento da viatura, o Cobom irradiou uma ocorrência ali no centro de São Bernardo, perto do Paço Municipal, ali para aqueles lados, né? O desabamento de um edifício. Desabamento de um edifício. Aí, chegando lá, pô, caiu o miolo do prédio. Coisa impressionante. E infelizmente vitimou algumas pessoas, né? A hora que eu cheguei rápido, porque já estava lá, né? Tinham pessoas ainda retidas, né? Porque o miolo do prédio caiu, então a parte exterior ficou isolada da entorada. Então tinha que quebrar a parede para tirar essas pessoas, né? E bem difícil. E durante esse atendimento, o pai, uma criança, se não me falha a memória, 3 ou 4 anos, e a recepcionista, né, caíram do 6º andar. O pai foi socorrido pelo sargento Orlando, do policiamento, que foi bombeiro em Mauá. Inteiro, acho que quebrou lá um braço, alguma coisa, ele socorreu. E quando ele retornou, ele voltou para o local, né? Ele falou, olha, coronel, tem uma menininha aí. Que era filha do a filha do cara. E o pai disse que caiu junto com ele. E aí, uma situação difícil, de risco, né? Porque estava caindo pedaço do prédio. O pessoal fez uma escavação provisória e na época acho que era Capitão Martinho, você conhece? Martinho? Martinho. Um cara aqui? É. Esse menino aí, de forma extremamente corajosa, entrou, mesmo com o risco da queda de escombros, né? E o Jorge, o médico, ele estava num andar acima com uma lanterna muito forte, né? E ele falou, não é cabelo. Aí uma escavação rápida, achou a criança, né? Aí quem tirou foi aquele cara que está sentado ali, o tal de Coronel Martins. Ele lembrou essa história um dia desses. Muito, muito marcante também, né? Tentou socorrer, mas infelizmente não teve jeito. A gente fica frustrado porque nós corremos para salvar a vida. Sim. Mas às vezes a gente, né, Deus não quer, a gente não consegue, a gente não é super-homem, né, Riz? A gente faz tudo aquilo que nós aprendemos, treinamos o equipamento, mas às vezes não é suficiente, a gente lamenta e nos entristece muito, né? Quando acontece. Esse tipo de ocorrência aí sempre é muito triste, né? E muitas alegres também, né? Muitas alegres, tem muita coisa boa também. Faz a pausa, toma seu cafezinho que eu preciso fazer um merchanzinho no nosso Bomba Café aqui, Rizão. Já voltei. Estamos oferecendo aqui um café para o nosso convidado, nosso querido Coronel Renzi, do nosso Bomba Café, que fica aqui na Rua Anita Garibaldi, número 25, bem ao lado do quartel do Comando do Corpo de Bombeiros. Café temático, fotos de bombeiro, equipamentos de bombeiro, um lugar muito agradável, ponto de encontro de veterano, eu sempre falo, sempre vem aqui, sempre vai encontrar um veterano. Venha, conheça o nosso café, almoce e aproveite, sobe no primeiro andar, conheça a lojinha da Fundabom, nosso parceiro SOS Sul, essa memorabilia que está na minha mão e tudo que vocês estão vendo no cenário, muita coisa tem aqui na lojinha, venha conhecer, procure a Shirley e faça uma visita pra gente, né? De vez em quando você vê aí outro dia encontrei, cara, quem que foi do 8º GB que eu encontrei? Da sua época que tava aí. Um bem veterano. Toda semana, Renzi, toda semana a gente encontra gente aqui. Outro dia era o Gatão que tava aí. O Gatão tava aí. Foi isso que eu queria lembrar. Foi o Gatão. Vasconcelos. O Gatão, um cara excepcional, maravilhoso. Tive a oportunidade de trabalhar com ele 2 vezes, né? Ele como capitão e posteriormente... Você pegou ele na manutenção também? Manutenção, foi meu comandante na manutenção. Um cara sensacional. Excelente comandante, excelente bombeiro, né? Bombeiro, um exemplo. A gente teve o privilégio, né, de conviver com tanta gente bacana. Sim, né? Sem dúvida, né? Os nossos saudosos veteraníssimos, como você mesmo disse. Ô, Renzão, conta pra gente uma história boa. Você tem história boa. Bom, eu lembro de algumas, eu vou te provocar aqui, mas vou deixar você começar. Tem algumas que eu não posso contar, né? Porque nem a da máquina de escrever, eu não vou contar aqui, porque é terrível. Mas eu vou contar a do jacaré.
A do jacaré é boa. A do jacaré é sensacional. E tinha lá uma localidade em Mauá, era Sítio Ruse, chamava. E ali naquele local, eu não sei o que tinha, cara, que a gente atendia muita ocorrência ali. Primeira foi um capotamento de trator agrícola, com vítima presa em ferragem. Porra. Imagina. Essa eu nunca vi. Aí solta o salvamento, solta. Eu tava no quartel, fui junto, né? E realmente, o tratorzinho tombado num barranco e o operador lá no meio. O cidadão com o câmbio na coxa, transfixando, de ponta cabeça. Então todo aquele óleo vazando no ferimento, difícil acesso, estabilizar, conseguimos tirar. Desmontou o câmbio, levou o câmbio a peça estabilizada. Levou para o PS, né? E esse mesmo senhor, olha que coincidência, esse mesmo senhor, depois de algum tempo, já recuperado, ele teve pneumotórax também. E ele foi até o quartel, né? E eu não lembrava dele. Ele falou, o senhor... Tinha lá um outro bombeiro, acho que o Bispo, o Cabralzinho, que hoje é promotor. Eu lembro de vocês me socorreram lá no acidente do trator. Eu falei, pô, olha que sensacional. Mas eu tô vindo por outro motivo. Tem um jacaré num lago e eu tô com medo que ele... O mesmo cara? O mesmo cara. Eu tô com medo que esse jacaré aí ataque alguma criança. Eu vi uns meninos nadando no lago, eu tenho medo que ataque. Vocês podem dar uma força pra gente? Eu falei, não, vou mandar um salvamento lá. E realmente assim foi feito. Ele falou, não, o jacaré é manso. O jacaré é manso. Tá lá faz tempo. Domesticado. E eu não estava nesse episódio. Quem me contou foi o Zé Roberto. Acho que ele era o comandante do salvamento na época. Faz bastante tempo. E eles foram. Aí o senhorzinho bateu na beira do lago e o jacaré veio. Isso o sargento dizendo para mim. E o jacarezinho veio. A tal ponto do pessoal do salvamento, a Prontidão Azul, tinha caras fantásticos também, eu não vou lembrar o nome de todos. Passaram o cambão no pescoço do jacaré para tentar segurar, e ele fez um movimento brusco lá e acabou se desvencilhando. Aí de manso virou a fera. Irritou o jacarezinho. Aí para pegar o jacarezinho, bom, foram 3 meses. E dava a primeira página do Diário do Grande ABC. Bombeiros continuam na tentativa da captura do jacaré. Jacaré 3, bombeiro 0. Era coisa desse tipo. Aí virou pão de honra. Pão de honra. Então, diariamente lá, toda hora, na hora do almoço, tal, montamos armadilhas. Tudo. E, mais uma vez, uma epifania, né? Novela antiga, hein? Não vão me condenar, por favor. Vale a pena ver de novo. Os costumes da época. E eu lembro... todas as histórias contadas aqui tem que se enquadrar no costume da época, né? O Alboredo, né? Que eu e o Alboredo era terríveis, né? Bom, ô brother, me chama de brother. Ô brother, teve uma ideia aí. Arruma uma galinha, a gente amarra uns isoporzinhos, porque galinha não nada, Alboredo. Não, a gente amarra um isoporzinho em cada asa. Olha as ideias. Olha as ideias, Martinho. Não, isso é real. Bom. Fizeram um flutuador pra galinha. Não, pois lá, amarrou um cabinho na perna. E uma rede, né, para capturar o jacaré e a galinha ali em relativa segurança. Isca de jacaré. Relativa segurança. Mas estava sob controle. O Alboredo no comando do cabinho, né? Falei, se o jacaré vier, a hora que ele entrar na rede, você puxa a galinha, safa a galinha.
E a galinha foi se molhando e acabou, acho que tomando água, deu uma afogada. Eu tô vendo a cena, Martim. Eu tô vendo a cena. Aí o Alboredo, rápido, né? Puxou a galinha. Rápido. Recolheu a galinha, né? E ela estava desfalecida. Ah, não teve dúvida, né? Pegou o biquinho da galinha assim, ó. Ah, pergunta pra ele. Boca-bico na galinha. Fez boca-bico na galinha, a galinha voltou. Vocês vão ter que cortar. Vou não. Bom, Essa vai pro Instagram de cara. a galinha voltou. Aí eu falei, bom, essa aí, meu, ninguém mais mexe. Essa não vale a pena morrer. Essa não é mais isca de jacaré. Juro pra você. A galinha ficou no quartel um tempão, solta. Mas era tratada a pão de ló. Né? Eu falei, ó, quem mexer nessa galinha aí vai ter problema. E o Alboredo batizou, inclusive, a galinha. Acho que Giselda. A Giselda. A Giselda. E ela ficou lá um período. Aí um rapaz lá que tinha uma chácara, né? Falou, eu não vou comer, não. Eu vou levar pra chácara lá, deixa ela soltinha, quem sabe ela cria, né? E aí acabou indo lá com um dos policiais. Mas e o jacaré pegou? Não esquece, o jacaré não pegou. Bom, aí o jacaré continuou, né? A saga, né? E num domingo chuvoso, né? Um domingo chuvoso, eu lembro. Não sei se eu conto essa parte, né? Conta, é. Bom, o pessoal fazendo um churrasquinho, né? Domingo, com chuva, imagina. Aí, tá. Aí um dos caras falou, né? Ô tenente, olha o jacaré lá, né? Tava de longe, né? Saiu pra fora d'água. Não, quer saber? Peguei uma pistola, dei uns tiros. Pegou o jacaré. Tinha uma 7,65 que deu alguns tiros. Alguns. No dia seguinte, juro pra você, no dia seguinte, o jacaré foi capturado fora da água num bairro que tinha atrás do sítio Ruse. Cara, ele se mandou. Se mandou. Assustou com Falou os tiros. Aqui tem um mais louco que eu lá. Esse narigudo aí é louco. Vai embora. Aí capturaram. Aí foi, meu, imagina, Diário do Grande ABC, primeira página, né? Uma matéria. O prefeito de Mauá foi fazer churrasco no quartel para comemorar a captura do jacaré. Puta, que história genial. Essa aí, real. Você era tenente nessa época? Tenente. Ah, então prescreveu, já tem mais de 20 anos já. 30 quase. Mas era fantástico, né? E real, né? Se tiver dúvida, pergunta para o Alboredo. Puta, deixa eu encontrar o Alboredo. Ô, Alboredo, abraço aí, mas essa bico a boca. Eu já sabia essa história, mas eu não lembrava. Esse boca a bico é genial. Eu tive várias participações com o amigo Alboredo, né? Até fazendo um link aí com a história do Nelson Castro, né? O cara ajudou muito a gente. Kleber Nelson de Casa, minha turma. Grande não, amigo. não, o da Ford, o Nelson. O Nelson Ford, que deu entrevista aqui. Porra. Ele ajudava muito a gente, né? E na época tinha o 8º GB falei, o B3 era fantástico, né? E tinha o TSP. Partiu de lá, não sei se você vai falar, mas partiu de lá a história que até hoje, né? De treinar corte de veículo, a origem essa história que você está contando aí. E tinha o TSP, Teste de Suficiência Profissional. Então, muitas provas, né? Canoagem, natação equipada, já se fazia, né? As 10 habilidades do GBS que foi lá. Então, e aí o tempo foi passando, né? Eu saí de lá também, o Alboredo também saiu, o pessoal, cada um tomou um rumo, e a escola cresceu muito, né?
A escola de bombeiros, que é uma coisa fantástica, ela cresceu demais. Né? A escola ela ocupou o espaço que a gente sempre sonhou, né? Que nós perdemos, na verdade, né? A gente já contou essa história algumas vezes, né? Porque perdemos o CIAD. O CIAD. Né? Ficamos anos, né, sem uma difícil. escola de bombeiro, e foi uma luta. Enquanto isso não aconteceu, enquanto a escola não foi ocupada e não foi aprimorada, né? As unidades operacionais tinham que se virar na instrução, na formação. A formação, pra você ter uma ideia, no 8º GB tinha em São Caetano, Santo André. São Caetano teve a escola de sargento, né? Funcionou então. Como é que chama lá? No Vila Lucinda. Vila Lucinda. E tinha também no Barcelona, lá em Barcelona. Em São Caetano. E aí a escola, quanta gente ali se sacrificou e correu risco para edificar aquilo. Eu tiro o meu chapéu, viu? Agora, se é um cara modesto, você não vai falar, mas tem que tirar o chapéu para você, e vou dizer por quê. Porque aí já é uma coisa mais contemporânea, que os reflexos eu senti fortemente quando comandei a escola, que foi a sua coragem, né? Você foi um dos estimuladores, apoiadores da construção da Cidade do Fogo, né? Você foi na tua época em que a gente construiu lá, importou os equipamentos da Drager, né? Eu me lembro de uma coisa, Renzi, que é fantástica, né? Porque teve que fazer toda uma preparação, o radier que foi feito para receber o equipamento, aquela coisa toda. Sim. E aí tem a sua mão muito forte, você não fala, mas eu falo. E hoje a gente tem um nível de treinamento operacional de incêndio que é um negócio fantástico. O incêndio, eu tinha essa visão. Como eu passei por várias unidades, né, eu tinha uma visão assim meio geral, né? E eu sentia o incêndio um pouco para trás. Né? Precisava de um treinamento mais forte, né? E, até quem me trouxe a notícia foi, acho que o Gobi, se não me falha a memória, já faz bastante tempo, né? Ele falou, tem uns equipamentos e tal. E eu fui convidado para conhecer em Los Angeles, né? E participar de um treinamento. Aí como eu não dominava o inglês, falei, preciso levar alguém que me auxilie, né? E foi o Paulinho comigo. E eu lembro que nós conhecemos a fábrica, conhecemos o processo de montagem, né? As proteções, os revestimentos e tal. E me convidaram para treinar, né? Com os bombeiros de Los Angeles, né? E na época eu já estava com problema no ombro e tal. Falei, não vou dizer não, né? Vai ficar feio, né? Subcomandante do bombeiro vai mijar. Não. Falei, vamos lá. Aí nós tivemos a oportunidade, tanto eu quanto o Paulinho, de passarmos em 2 fases, né? Fazer o treinamento em 2 fases, que era a fase 1, que era o flashover. Você vê os fenômenos do fogo, muito pirólise. interessante. É fantástico. E a fase 5, né? Que é a de 2 andares, que era bem complexa também, né? E aí você vê a metodologia, né? A seriedade, principalmente, do bombeiro de Los Angeles. Eu tive a oportunidade de conhecer, a gente tinha aquele, você vai lembrar disso, durante um bom tempo a gente teve um excelente relacionamento com eles por conta do Michael Little, né? Michael Little, que era ele que já é aposentado. Nos recepcionou lá. Um cara fantástico. Você visse, eu tive a oportunidade de acompanhá-lo por Los Angeles, né? E ele mostrou o centro de comunicações, ele me levou alguns equipamentos, museu, escola. Fantástico. E foi assim que nós conseguimos comprar, né? E mérito também do Eduardinho, né? Não, claro, eu falei de você porque você teve uma... Pessoal da escola. Claro, muita gente teve, mas eu ressaltei o seu papel, que foi muito importante, né? E só para ter uma ideia, né, do que isso significa, né? Eu já falei, a mudança de patamar no nível do treinamento. E uma coisa que vocês fizeram naquela época que foi genial, e isso eu me lembro bem, quando a Drager veio entregar o sistema aqui, o presidente, o Peter Drager, ele veio, porque a Drager é enorme, mas ela é uma empresa familiar até hoje. Sim. O Peter Drager ele veio entregar porque ele queria ver quem que eram os caras que tinham comprado o sistema completo. Porque até aquele momento só tinha 2 no mundo. 2 no mundo. 2 no mundo. Por isso que eu acredito
ao Eduardo Rodrigues, nosso eterno comandante. Coragem. Coragem. Ele tá fugindo de mim, mas ele vai vir aqui. Eu falei, Eduardinho, compra o kit completo. E ó, ele sambou ali para enquadrar tudo, viu? Não foi fácil. Então crédito para ele também. E olha, não sei se você acompanhou, né? Mas isso, claro, a primeira fase foi a compra do equipamento, a instalação e tal. E ao longo do tempo eu tive a possibilidade, a felicidade de poder contribuir um pouco no meu comando. A gente fez a instalação da rede de hidrantes, né? Sensacional. Não precisamos mais levar a viatura para lá e com o reaproveitamento da água. Que a gente sensacional. E quer dizer, cada um que vai lá tem que colocar um tijolinho, né? É assim que é a nossa vida. O bombeiro é isso, né? Sempre foi. Os antigos, veteraníssimos, pessoas fantásticas, né? Que nós sucedemos. Cada um edificou de uma forma e tornou essa instituição que é hoje, né? O próprio Repúlio que o pessoal falava, Navarrão, Manuel, enfim. É uma passagem de bastão. Uma passagem de bastão, né? Carquede na escola, fantástico, né? Ô Renzão, você aposentou em 2015, né? 2015. E a sua época também no comando foi uma época efervescente, né? Nós tivemos uma dobradinha da mesma turma, você e Aurélio, eu diria assim, foi uma das oportunidades em que um bombeiro cresceu muito, fruto de uma circunstância que nós achamos positiva, né? Eu sei que você acha, mas que até hoje não aconteceu. Coloca um pouquinho da sua visão sobre isso. Eu me recordo bem, né? O Aurélio não participou dessa reunião. Então, os coronéis, né? No comando geral, reunião de conselho, e começou lá um bate-boca a respeito de emancipação do bombeiro, né? E o finado Leônidas, né? Pessoa maravilhosa, gostava muito dele, muito mesmo. E o próprio Meira. Foi, né? Subcomandante, né? Foi subcomandante. E o Meira, né? Que outra pessoa muito legal. Ele surgiu lá o papo, questão, a tiração de sarro por causa do cinto vermelho e tal e coisa. Falava que a gente colocou o cinto vermelho no uniforme de passeio, camiseta vermelha. E até os próprios colegas de turma, né? Eles brincavam muito, tal coisa. E nessa oportunidade o Leônidas falou: Renzi, você é a favor ou... Não, ele fez uma enquete, né? Primeiro. Uma enquete. Quem é a favor, levanta a mão. Tava eu e o Glauco do meu lado. O Glauco ergueu o braço também. Eu não olhei para trás para ver quem ergueu ou quem não ergueu o braço, desculpa. Entendeu? Mas eu ergui. E ele me convidou para falar: por que você é a favor? Eu falei, né? Não vai separar agora, comandante, você sabe disso. Você sabe disso aí. Nós vamos precisar de 1, 2 tragédias. Aí separa em um mês. Mas eu sou a favor por causa disso. Né? Para conseguir material que estava parado, para digitalizar a comunicação foi difícil, o efetivo está muito difícil. Nós estamos perdendo vítimas em ocorrências de incêndio que poderiam ser salvas, porque autobomba correndo com 2 homens, né? 3 homens, quando muito. Não é isso? E perdemos, né? Não estou inventando. É verdade. Teve você está falando aqui, eu estou lembrando de várias coisas. Teve uma que foi gravada, que a senhora ficou presa lá. Jabaquara. Aquilo foi um absurdo. Lembro muito. Telefone ao vivo, né? E eu me posicionei, sim. Me posicionei favorável à emancipação do Corpo de Bombeiros, como ainda sou. Eu acho que os dois ganham. Ganha a Polícia Militar, que é fantástica, grandiosa, maravilhosa. Ganha, quem sabe, com um efetivo, aumento de efetivo, né? E ganha o bombeiro, que vai poder suprir algumas vagas também. E fazer a formação desde a raiz, não é? Desde a raiz, né? Eu acho que facilita para todo mundo.
Né? Sobrou só nós, né, Renzão? Com simbiose, sempre com simbiose, né? Vem exemplo de Goiás, o pessoal fala tanto Goiás lá, aliás, quem comanda lá é o Coronel Washington, um abraço, Coronel Washington, grande amigo. Toda a estrutura, né, dos órgãos públicos estaduais compartilham estruturas. Né, porque todos colocam, obviamente, recurso, né? Então, hospital, caixa e uma série de coisas é dos dois. Né? Eles compartilham. É a mesma coisa que aconteceria aqui com a gente, muito, muito tranquilo. A mesma escola, né? Eu acho que. E mesmo a escola, um ano junto. Deixa claro. A polícia formar, a polícia militar formar grande parte de efetivo lá também, né? Porque não pode ficar nada ocioso. E nós temos a felicidade de ter uma escola maravilhosa, uma escola que tem capacidade de pouquíssimos lugares no mundo você vai ter uma estrutura dessa. Né? Pouquíssimos. É sensacional. Vamos lá. Renzão, olha, você é um cara de muita história. Né? Eu contei 3, 4. Não, mas tem mais que eu sei. Mas a gente tem um formato no programa que a gente tem uma duração aí, né? Já estamos chegando perto dela. Tá bom. Mas antes de a gente partir para os nossos finalmente, eu quero agradecer por você ter aceito primeiramente meu convite. Eu falei para o Martinho, o Renzo é um cara que tudo que eu convidei até hoje, ele não me disse não. Então eu tenho assim muita consideração por você, pela consideração que você tem com a minha pessoa. Você sabe, cansei de falar isso, é recíproco. Em momentos de alegria e em momentos não tão alegres, estivemos juntos em algumas oportunidades. Sim. Fomos vizinhos, né? Até como brincamos aqui já. Mágoas, alegrias, né? Os amigos, a gente compartilha mágoas, alegrias, né? E vitórias. E você é um cara vitorioso. Eu tive vitórias na minha carreira, que a gente nunca cansa nada sozinho, a gente depende de muitas pessoas. E eu sei que você, naquilo que você pôde, você me ajudou nessas conquistas e vitórias. Então, em meu nome, eu agradeço. E em nome de toda a sociedade de São Paulo e o Corpo de Bombeiros, pela pessoa que você foi e é, e tudo aquilo que você representa. Um pouco de você fica todos os dias que um aluno sobe para fazer um treinamento lá na Cidade do Fogo. Então eu acho que isso é realmente para te encher de orgulho, você merece. Muito obrigado, Deus te abençoe. Manda um abraço pro teu irmão, nosso querido Dr. Renzi, está morando lá em Portugal, né? Em Portugal. Conviveu com a gente aqui também, outra pessoa fantástica, é genético isso aí. E eu deixo aqui para suas considerações finais. Eu gostaria uma vez mais de agradecer, né? Mandar um abração a todos, veteranos, pessoal da ativa. Dizer que mesmo de longe a gente continua torcendo pelo sucesso de todos, né? E eu me entusiasmo, porque mesmo distante eu vejo o quanto está sendo feito e de forma correta, né? Ano a ano. E deixar um abração aí para todos, principalmente para o povo de Mauá, né? Eu não esqueço lá, eu não vou citar nomes, né? Os praças que eu sabia nome completo e RE, pra você ter ideia. Eu lembro do seu orquidário lá de Mauá. O orquidário foi legal, muito legal. Época linda. Muito bacana. Mas tá bom, uma vez mais agradeço e permaneço à disposição. Porra, obrigado, Renzão. Obrigado mesmo. Quando faltar assunto, você falou, português, vem contar mais história. Não, eu disse, você não contou nada, então eu sei que você vai voltar para contar mais história aqui, Renzão. Minha melhor continência para você, porque você merece. Muito obrigado, venha sempre. Sabe que eu sou seu fã, né? Não, eu sou seu fã. Obrigado, querido. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei. Esse papo que passou muito rápido com o nosso querido Coronel Renzi. Quero lembrar você, inscreva-se, muito importante, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast, dê o like, ative o sininho, acompanhe a programação todas as segundas e quintas-feiras, visite o nosso Bomba Café, venha nos visitar aqui na Fundação, vai ser um prazer receber todos vocês. Muito obrigado e até a próxima.